Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino. Eu sou o David Von da Purificação. Tô aqui hoje para falar de uma das maiores séries de todos os tempos, mas não sobre ela, sobre os genéricos dela, né? E eu não tô sozinho, tô com o Diego Quaglia. E aí, gente, beleza? Prazer estar aqui de novo. E o Gustavo Sampaio do finado, ressuscitado, em status indefinidos, fita errada. Opa! Como eu falei na abertura, a gente vai falar de uma das maiores séries de todos os tempos, né? Twin Peaks. Twin Peaks é até engraçado, né? Porque ela é uma das séries mais influentes de todos os tempos. Hoje em dia, eu acho que, talvez por não ter, faz tempo, né? Um produto de mídia derivativo direto, não se comenta tanto. Mas, tipo, a experiência de Twin Peaks é uma coisa, né? Porque depois que a gente assiste Twin Peaks, meio que a gente descobre que tudo que a gente viu a nossa vida inteira foi Twin Peaks, né, de certo modo. E aí a gente vai falar sobre isso. Mas antes disso eu queria perguntar pro Diego. Diego, sobre o que é Twin Peaks? Sobre o que é Twin Peaks? Então, Twin Peaks, né, é uma série que se passa numa cidade pequena, né, chamada, né, com o nome da série, Twin Peaks. E na cidade pequena, uma das adolescentes mais queridas e amadas e populares da cidade, assim, aquela menina simpática que todo mundo gosta dela, a Laura Palmer, ela é misteriosamente assassinada, né? E aí um agente do FBI chamado Dale Cooper é chamado para a cidade para investigar a morte dela. Só que a morte de Laura Palmer acaba revelando, né, uma série de segredos e coisas esquisitas que rodeiam a cidade. Uma coisa que é importante a gente ressaltar, já que a gente vai falar dos genéricos de Twin Peaks, é o próprio nome, né? Porque você vai ver que vários desses genéricos vão ter essa ideia, né? De, tipo, pega o nome que é uma coisa da natureza com um número, sabe? Alguma coisa assim, tipo, uma cidade que ela tem um nome mega genérico e o nome da cidade é o nome da coisa em si. Ou dentro dessa série, desse acontecimento, vai ter alguma coisa que é alguma cidade que tem um nome mega genérico, assim, sabe? Tipo, já é aí um dos pontos a serem derivados de Twin Peaks. E sobre o Twin Peaks em si, é engraçado, né, tipo, a gente voltar e discutir, tipo, essas coisas que elas são derivadas dela, né, o impacto cultural, e é meio impossível falar disso sem definir, né, quais são as características que elas são intrínsecas, assim, a Twin Peaks. Twin Peaks, ela foi criada pelo David Lynch e o Mark Frost, né, e a série, ela é muito excêntrica, né, em vários sentidos, apesar dela partir desse ponto que já era comum no cinema estadunidense, né, de ser esse suspense investigativo, ela levou isso pra TV, né, levou isso com valores de produção que não se via na televisão na época, e com uma narrativa que ela é estilizada em vários momentos, assim, e essa estilização, ela se dá na abordagem das personalidades dos personagens da cidade, né? Tipo, o Twin Peaks, ela é uma série sobre a cidade em si, e sobre as pessoas que vivem nela. E essas pessoas, elas são muito excêntricas. Eu acho que o que dá a característica central, né, que a gente vê que se desenvolveu ao longo do tempo, e o que transformou a série nesse fenômeno cultural que ela é, né, é tipo esse olhar meio onírico pra cima de costumes e de uma vidinha banal de uma cidade dos Estados Unidos, né? Isso é uma coisa que é recorrente, assim. Você volta o tempo todo pra aquelas pessoas, elas são super estranhas, só que, tipo, a série não usa esse estranhamento como um demérito dela, né? Ela abraça as características estranhas dos personagens pra narrativa dela, e ela faz uma narrativa que era inconvencional pra TV em vários momentos, né? E quando a série voltou em 2016, se eu não me engano? 2017, com Twin Peaks Return, isso se radicalizou, assim. Como vocês enxergam essa definição estética do que é Twin Peaks? Eu diria, David, assim, que Twin Peaks, junto com Os Sopranos, é a série mais importante de todos os tempos, assim, sabe? Para o que se tornou a televisão, né? E quando eu falo televisão, eu também digo streaming, né? Hoje em dia, nessa série de streaming, né? A narrativa seriada que conhecemos hoje em dia, né? Porque antigamente, falando da estética da série, da estilística narrativa da série, antigamente não existia isso da série ter um autor, né? Assim, né? Por trás da série, né? A série tem um autor reconhecível por trás da série, que isso fosse reconhecível desde sempre, né? Eu acho que o caso mais emblemático antes do Twin Peaks é o Rod Starling com Além da Imaginação, que é uma série, inclusive, que o Twin Peaks bebe um pouco da fonte, né? Nessa questão de ser estranha, né? Assim. Só que Além da Imaginação é uma antologia, né? E era uma série que abraçava o lado fantasioso da coisa e tudo isso, assim, sabe? Mas eu acho que o que Twin Peaks faz muito é uma coisa que diz muito a respeito do David Lynch, cara,
que já era um diretor aclamado, né? No ano que o Twin Peaks saiu, né? Em 1990, né? O David Lynch ganhou a Palma de Ouro pelo Coração Selvagem, né? Então ele já era um cara aclamado, né? Já é um cara muito bem conhecido pelo estilo dele. E é um cara que vem pra televisão e coloca a estilística dele a favor de uma série de TV, junto com o Mark Frost, que já é um cara de televisão, que já fazia série e tal, assim, né? Teve esse encontro entre os dois, né? Eu acho que, tipo assim, já tinha tido diretores que já tinham explorado a TV, né? Diretores que eram aclamados no cinema, que já tinham explorado as possibilidades da televisão, né? O Bergman, o Rossellini, né? O Peratti, assim. O Kierovski fez uma minissérie no mesmo ano, que é o Decálogo, na Polônia. Só que eles faziam geralmente... O próprio Hitchcock, né? É verdade. Ele leva o potencial da televisão. É verdade. Mas eu acho que o Hitchcock foi o único caso nos Estados Unidos disso, assim, né? Porque os outros eram diretores internacionais e muitas vezes de minisséries, né? E o Hitchcock mais ligado a uma série, explorar o potencial da televisão em antologias, né? Que ele fazia, tal qual Além da Imaginação. O que eu acho que o David Lynch fez é explorar esse lado, tipo assim, de fazer... À Primeira Vista é uma série de mistério, e À Primeira Vista é uma série que fala desse cotidiano de cidade pequena, assim, com um tom muito melodramático, quase que parodiando essa narrativa de soap opera, dessas séries mais novelescas, tipo Dallas, né, que fazia muito sucesso na época, né, ele fazia isso, e por trás você está fazendo uma série com elementos muito surreais, né, com experimentações de linguagem, com tons de filme de terror, também junto na série, que pontualmente, né, eu revi o Twin Peaks na Cinemateca, eu tava comentando com o Gustavo que tem uma cena que a Audrey e a Donna, a primeira vez que a gente vê elas só se entreolham, não tem nenhum diálogo entre elas, e a câmera vai fazendo um traveling pelos corredores da escola, né, assim, e nesse traveling a gente vê um menino dançando do nada, assim, sabe, então a série tinha esses momentos pontuais de estranheza e de provar que a televisão não precisava ser só aquela coisa do plano e contraplano, né, aqueles planos abertos que tem no piloto, desde o começo, essa experimentação visual pontual, essa estranheza, assim, sabe, tocar em temas sombrios, né, e é curioso, porque a série começa isso num personagem que é totalmente do bem, né, que é o Dale Cooper, né, que é a bondade humana, né, e depois esse tipo de série foi ficando conhecida por ter anti-heróis, né, que foi estabelecido muito no Soprano, né, então acho que Twin Peaks, junto com Miami Vice e outras séries, é uma dessas primeiras séries que dá o primeiro soco para o que a televisão vai se tornar, assim. Até para complementar o que o Diego tá falando, eu para dar uma pesquisada para esse podcast aqui, eu dei uma olhada nessas listas, sabe, de coisas que foram influenciadas por Twin Peaks, e tipo assim, aí vem aqueles óbvios, né, mas aí tem alguns que eu vi pessoas argumentando, né, sobre obras que só existem por causa de Twin Peaks, e eu vi umas coisas meio inusitadas aqui, eu até ia falar aqui, por exemplo, Pânico e Breaking Bad. E tipo assim, embora num primeiro momento pareça muito viagem, assim, muita forçação de barra, eu entendo a ideia de que, tipo, olha só como tudo isso aqui é feito com base em estudo de personagem, sabe? Tipo, como todos os filmes de Pânico são sobre esses personagens, são sobre arquétipos de personagens de cinema, sobre essas ideias, tipo, como Breaking Bad é muito sobre isso, sabe? Ele tem muito esse desenvolvimento de personagem da forma que Twin Peaks fez ali. Então, olhando dessa forma, eu até entendo o que esse pessoal tá falando, embora ainda ache que seja forçação de barra, mas é muito isso, sabe, cara? Essa ideia de que, tipo, primeiro tem esse lado esquisito, que é o que as pessoas ressaltam muito, mas essa ideia do desenvolvimento de personagem, eu acho que é um dos pontos mais fortes aí, que vai ressoar em muitas das outras séries que vão sair. As séries são diretamente influenciadas, aí você pode pegar Lost, Arquivo X, enfim, e outras séries, assim, tipo, de drama, que não tem absolutamente nada a ver com Twin Peaks, mas de alguma forma o Twin Peaks ecoou para que esse tipo de série pudesse ser feito dentro da televisão. E outra coisa, Gustavo, eu acho também que tanto no Pânico quanto no Breaking Bad tem outros dois fatores. O Pânico tem o fator que Pânico tem uma coisa que o Kevin Wilson e o Wes Craven estabeleceram, que é você ao mesmo tempo tirar sarro de um estilo que você está implementando e você, ao mesmo tempo, seguir esse estilo numa linha reta, numa forma direta. Então, ao mesmo tempo que Pânico
tira sarro dos tropos e da narrativa de um filme de terror, assim, do cinema de terror no geral, ele tá seguindo essa lógica de filme de terror, na sua narrativa e na sua feitura. E Twin Peaks é a mesma coisa, ao mesmo tempo que ela tá tirando sarro dessa coisa novelesca, assim, desse drama policial de mistério, ele tá seguindo um drama sobre aqueles personagens daquela cidade pequena, o cotidiano de uma cidade pequena, ele tá seguindo um drama de investigação. Mas ao mesmo tempo é uma série que equilibra a tiração de sarro disso e equilibra também equilibra também, além dessa tiração de sarro, essas partes mais diretas do estudo de personagem e da investigação. Assim, né? Junto disso tudo, uma estranheza de como você aborda aquele mundo, assim, sabe? Colocando muita comédia nisso também, sabe? Assim, que é uma característica muito forte do David Lynch, né? Ele tem esse humor pastelão também, sabe? Assim, e ao mesmo tempo você tem um humor mega pastelão e você tem uma cena da prima da Laura Palmer lá terrível do que acontece com ela, né? Mas eu acho que, assim, pensando até nesse paralelo do Pânico, né, que você trouxe aí, tipo, faz sentido, assim, você enxergar como uma coisa influente da outra, né, porque são dois autores que, se a gente for pegar, eles têm muito essa coisa do olhar para as comunidades pequenas americanas, né, o Wes Craven várias vezes ele se volta para o subúrbio, ou ele se volta para estruturas já conhecidas da sociedade americana, né, tipo, a família é sempre um tema central, assim, então, tipo, o Pânico, ele tem essa coisa do assassinato, ele ser meio disruptivo para a cidade em que ele acontece, mas ele leva isso para o outro lado, né? Porque, querendo ou não, ele ainda é um filme que ele tá trazendo os elementos dele de pós-slasher e essas coisas assim. Mas eu entendo a comparação, assim. E a gente falou, né, comentou por cima, pais de Twin Peaks, né? Tipo, o próprio Além da Imaginação e tal. Mas eu acho que o Twin Peaks, ele também tem muito do The Prisoner, né? Sim, que é uma série britânica perfeito, dos anos 60. Em como, tipo assim, você seta toda a configuração da sua série num cenário isolado específico, né? No caso do The Prisoner é numa ilha em que o protagonista tá preso. E aí, tipo, você abraça as excentricidades como, na verdade, parte daquilo em contraste à visão do protagonista. Mais uma coisa que eu acho que Twin Peaks faz, que eu já acho legal de comentar também, né? Antes de ir pros filhos deles e como a maioria deles, tipo, perdem esse lado, é que, tipo assim, o David Lynch, ele olha pra essa estranheza e você percebe que rola um brilho no olhar dele, né? Tipo, essas características que elas formam as vidas desses personagens, elas definem ele, elas definem a narrativa, mas elas nunca têm um olhar condenativo, sabe? Tanto que, apesar do Dale Cooper, ele ser o nosso protagonista e ele ser esse agente de bondade, ele é um cara cheio das suas excentricidades, ele tem métodos de investigação que eles não são convencionais, entendeu? Ele é um cara de fora, mas esse de fora dele nunca é tratado com um tom de estranhamento ao ponto de ser agressivo, né? Os personagens daquela cidade, e eles se entrosam muito bem. Não à toa, né? Na segunda temporada tem um negócio lá dele comprar a casa na cidade de Twin Peaks, e isso ser muito um reflexo de, tipo, como ele orna, né, naquele mundo. Ele se apaixona, né, pela tipo, cidade, né? Ele se fascina pela cidade. Sim, tipo, ele precisa saber a pessoa que está relacionada ao caso. Em vez de sair perguntando, ele atira pedras em latas, e a pedra, quando ele falar o nome, se acertar na lata, claramente é a pessoa que mais está relacionada ao caso. Com certeza. Eu acho que existe uma normalização de diferentes tipos de estranheza na obra do Lynch, né? Assim, e acho que Twin Peaks é muito disso, né? Ele normaliza diferentes tipos de estranheza que a gente de fora pode olhar como estranho, né? Mas é um tipo de estranheza muito mais humano e profundo, que ele olha com muita humanidade, acho que é isso também, né? Ele olha essa estranheza com uma humanidade muito forte. E é engraçado você falar do The Prisoner, né? Porque The Prisoner tem esses fatores que você falou, eu acho também que The Prisoner tem uma coisa de ficar gradativamente mais caótica e esquisita dentro disso, e mais surrealista, né? Assim, sabe? É uma série que fica cada vez mais surrealista, e uma série que também tinha um autor muito forte, né? Que é o próprio protagonista da série, o Patrick McGowan, que é o cara que comandava a série, na verdade, né? Que acabou sendo o grande comandante, assim, escrevendo, dirigindo episódios, né? E sendo o criador principal da série, né? Então acho que Twin Peaks tinha muito disso também, sabe, cara? Você vê essa mão forte do David Lynch junto com o Mark Frost e toda a experiência televisiva do Mark Frost e da experiência cinematográfica do David Lynch. É bom lembrar que Twin Peaks segue muito a linha do que o David Lynch já tinha feito no Veludo Azul, que é o que você tinha falado, David, né? Que é essa observação do que se esconde dentro do subúrbio estadunidense, sabe, assim. É aquele subúrbio estadunidense bonitinho que a gente vê na primeira fase, o que se esconde nas profundezas daquilo, sabe? Eu abordando tanto a comédia pra tirar sarro
daquilo, assim, nesse tom pastelão dele e nesse surrealismo dele, mas também abordando o quanto aquilo pode ser extremamente assustador, terrível e mexer com os traumas internos daquela sociedade estadunidense também. E o Breaking Bad, uma coisa interessante, né, que o Gustavo mencionou Breaking Bad, eu acho que assim, Breaking Bad não existiria sem Twin Peaks, porque Breaking Bad não existiria sem Sopranos. E Sopranos não existiria sem Twin Peaks, porque não seria possível fazer uma série autoral nesse sentido, sabe? Assim, uma série que você vê a personalidade de um autor impondo limites. Então, por mais que Sopranos não tenha nada a ver com Twin Peaks, Sopranos é um filhote de Twin Peaks. Apesar que eu vi defesas de que Sopranos tem vários elementos de Twin Peaks, inclusive nessa de desenvolvimento de personagens. Eu não sei porque eu não vi a série, mas era uma que era constantemente citada também nessas listas, assim, de séries pra você assistir caso você tenha gostado de Twin Peaks. Perfeito. Mas eu acho que assim, quando eu digo que não tem a ver, eu não digo assim, não tem a ver de trama, assim, sabe? Porque uma série de máfia, outra série tem tudo que a gente falou. Mas, você pegar a abordagem de Sopranos e Twin Peaks, assim, cara, Sopranos tem cenas de sonho, assim, que duram grande parte do episódio, e tem um episódio todo que é só o sonho do Tony Soprano. Tem várias sequências de sonho feitas, assim. Tem um desenvolvimento profundo nessa coisa de você conseguir misturar uma comédia sombria com um drama pesado, assim. Tem essa coisa de você brincar com a expectativa do espectador, que é uma coisa que o David Lynch vai radicalizar de vez na terceira temporada, assim. Então acho que Sopranos realmente tem várias coisas que o David... Nossa, qual que é o nome? O David Chase pega muito do David Lynch e do Mark Frost, assim, sabe? Uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar, assim, que fora esse lado da estranheza, da violência, tem um lado que ele é quase infantil, assim, sim, sabe? Sim, exatamente. De doçura mesmo. De pureza, né? Usando exemplo do Albert e do Harry, né? Tipo, que na primeira temporada o Albert aparece por um episódio, eles brigam e tal. E aí, na segunda temporada, se eu não me engano, ele volta e eles viraram amigos, assim, tipo. E é uma cena toda fofinha, sabe? Toda boba, assim. Mas isso é o tempo inteiro na série, sabe? É constantemente um personagem dizendo um pro outro o quanto ele gosta do outro, sabe? É um momento bonitinho entre pai e filho, assim, sabe? Tem aquela cena incrível do Bob com o pai dele, né? Com o pai dele, que é o resumo disso. Que não é necessariamente uma coisa que é voltada pra construção do mistério, sabe? É uma coisa completamente paralela que é só pra você desenvolver um carinho por aqueles personagens. É a pureza emocional, né? Muito. Muito. E assim, eu acho que também tem uma coisa que faz todas as séries serem filhotes Twin Peaks, assim, todas mesmo, que é que Twin Peaks foi uma das primeiras séries, e a primeira série de sucesso a ter uma narrativa contínua, não um caso de semana. Assim, né? Não ser uma série episódica, assim, sabe? Que você tem aquele conflito episódico que vai ser resolvido, sabe? Pode ser um caso médico, caso policial, ou outro caso qualquer, assim, sabe? Ela não tinha isso, é uma história contínua de quem matou Laura Palmer e os dramas daquela cidade, sabe? Assim, que já tinha tido com Dallas, mas Dallas, tipo, uma série novelona, tal, não sei o quê. Então acho que era sobre aquela disputa nas fazendas lá, do rancho lá do Dallas, assim, sabe? Assim, eu acho que Twin Peaks tinha isso, de ser uma série com uma narrativa contínua, que é o que assim, a gente vê hoje em séries como Succession e por aí vai, assim. Todas as outras. Sim, inventou a televisão de prestígio, né? Como a gente Perfeito, exatamente, David. Exatamente. Eu recomendo muito para quem tem interesse, assim, de tipos de séries que foram influenciadas por Twin Peaks, um artigo do The New York Times, que ele se chama Six Types of Show Influenced by Twin Peaks, né? E aí, tipo, eles não se focam tanto em séries isoladas, mas sim em tipos de abordagem dentro de séries de TV que Twin Peaks gerou, sabe? Tipo, e aí, entre elas, eu vou ler aqui, né? Que é o mistério serializado, né? O mistério de assassinato serializado. O Everyone is Eccentric, né? Que são todas essas séries baseadas em excentricidade de pessoas, que a gente já comentou que Twin Peaks faz. 14 Days, essa foi né? tão forte, inclusive, esse negócio da excentricidade, que eu lembro que na Hora do Pesadelo 6, quando eles chegam na cidade, a cidade é toda esquisita, o cara, parece que a gente chegou em Twin Peaks, assim, ele solta essa, não sei se vocês lembram, logo no comecinho do filme. Pequena cidade, grandes segredos, né?
essa coisa de ter da cidade, se ela ser trabalhada a partir de uma mitologia própria da cidade, sabe? Então é como se a cidade ela fosse tipo um antro mitológico assim pro mundo, né? Tipo, ela dita na cidade a gente consegue ver reflexos de vários arquétipos da humanidade, assim, isso é sempre fascinante, né? Eu quero as minhas crianças de volta. Sabe que elas o trazem. Viram o que vocês fizeram? Caramba, Acho que estamos em Twin Peaks. sem dúvida. Já vimos o bastante? É. Beleza. Mas vamos pro que dá título, né, a esse programa, Os Filhos do Twin Peaks. E aí, como definir o que é uma série filha de Twin Peaks, né? Complicado. Eu falei desse artigo e ele fala esses 6 tipos de show, mas não necessariamente todos esses tipos de show eles necessariamente remetem a Twin Peaks, né? Mas eu acho que dá pra gente puxar, assim, a partir da estranheza e de como a série ela usa esse tipo de estranheza, né? Tipo, esse senso do exótico e tal, e fazer essa associação com o Twin Peaks. A primeira que me vem à cabeça, né? Queria que o Diego falasse dela, porque eu não vi a série, mas acho que é um fato conhecido, assim, que ela é uma das grandes influenciadas diretamente, né, por Twin Peaks, que é Arquivo X. Ah, sim, Arquivo X, né? Arquivo X, o Chris Carter, né, era um fã de Twin Peaks, né, e de outras séries de televisão, né, mas Twin Peaks foi uma influência direta para ele criar o Arquivo X, né, e Arquivo X, né, é engraçado, porque Twin Peaks é uma trama contínua, o Arquivo X já vai para um caminho mais clássico, tradicional, de ser uma trama episódico que tinha uma trama contínua, assim, mas que siga uma linha episódica e pontualmente essa trama contínua que se desenhava pela série, que é uma coisa que a gente vê hoje em dia numa figura do Arquivo X que é Evil, né, dos King, né, que tem essa estrutura, né, de ter uma estrutura episódica, mas ter uma trama principal dividida com ela, né, de ter essa divisão, né. E que é o Arquivo X melhorado. É, não sei se eu diria. Vamos esperar a Evil acabar. Vamos esperar a Evil acabar pra eu falar isso, assim. Mas Evil é excelente, com certeza. Mas a parada, cara, assim, é que, por exemplo, o Arquivo X tinha isso de lidar muito com a estranheza, sabe? Assim, dele pegar esses casos episódicos pra experimentar formatos, né? Então, uma coisa que a gente vê em Buffy também, fazer episódio preto e branco, fazer um episódio que é só de comédia, fazer episódio que é só pelo ponto de vista do monstro da semana que eles estão investigando, de expandir barreiras da televisão, como por exemplo, tem um episódio todo que é filmado de uma forma semi-documental, que aborda uma família de canibais, assim, sabe? E é um episódio, tipo o Massacre da Serra Elétrica da vida, sabe? E é um episódio ultra pesado, assim, para os padrões do que a gente via em televisão, nesse sentido do gore e tal, assim, e de como mostra isso. E ao mesmo tempo, o próprio Fox Mulder, que é o protagonista da série, junto com a Dan Scully, que investigava os arquivos X, né, esses casos paranormais, assim, e tudo isso, ligados a coisas sobrenaturais e a teorias da conspiração, o próprio Mulder, a personalidade dele é muito baseada na personalidade do Dale Cooper, de ser o agente do FBI esquisito, assim, esquisito. Só que no caso, no Mulder, ele é um cara mais antissocial, sarcástico e mais, sei lá, por exemplo, tem uma pedra recorrente que ele é viciado em pornografia na série, assim, sabe? O Fox Mulder, sabe? Assim. Então é um pouco diferente dessa coisa mais doce que o Dale Cooper tem, sabe? Mas ele também é aquele agente do FBI bem esquisito, assim, e que cheio de humor e essas paradas, assim, sabe? Então eu acho que Arquivo X acaba sendo uma referência direta do Twin Peaks por conta desses fatores existentes na série. E também porque, ao mesmo tempo que ela tinha essas tramas episódicas, que eu pessoalmente são minhas partes favoritas da série, ela tinha essa trama contínua, que é uma coisa que Twin Peaks estabeleceu na televisão, sabe? De ter um mistério, sei lá, quem matou Laura Palmer, que era o mistério central da série, mas ao mesmo tempo ter essas outras parcelas, né? Que iam desenvolvendo e tal, que era todo o caso da irmã do Mulder, que foi raptada, e ia atrás da irmã e tal, e tinha a ver com essa conspiração toda ao redor disso, assim. E você, Gustavo, qual genérico de Twin Peaks você pensou aí? Cara, eu vou trazer aqui a melhor animação de todos os tempos, Meu Deus. que é Gravity Falls. Apenas a minha opinião importa. Cara, Gravity Falls, ela é o melhor. Ela é exatamente a descrição que o Diego usou pra Arquivo X.
Só que, é claro, adaptado para uma animação, né, ali de classificação de 12 anos, sabe? Que é basicamente dois gêmeos vão para essa cidade chamada Gravity Falls, que é exatamente igual ao Twin Peaks, sabe? Você vai ver todos esses personagens meio excêntricos, assim, Sim. sabe? Um monte de bizarrice acontecendo. O Dipper, que né, são dois gêmeos, né, uma menina e um menino. O menino, que é o Dipper, ele acha um livro que comenta vários desses mistérios da cidade, e é bem esse caso da semana, sabe? Então vai ter essa bizarrice, é claro, né? Sendo uma animação infantil, ele vai ter vários... Vai ser sempre mais voltado para o humor, né? Vai ser sempre voltado mais para piada, mas ele tem muito dessa vibe da criação de um mistério maior, uma trama maior que está acontecendo por trás, né? Até que, tipo, durante a primeira temporada você vê isso sendo construído aos pouquinhos, até que na segunda temporada vai se tornar um grande... Como é que fala? Vai ser uma trama maior, entende? Vai ser algo mais constante, essa ideia dessa trama recorrente, assim. E basicamente os personagens sendo desenvolvidos através do humor, você vai criando um carinho por eles, e aí eventualmente você tá chorando assistindo um desenho infantil, sabe? Eu acho que tem um elo que une Gravity Falls e Arquivo X, além de tudo isso que a gente falou, que Twin Peaks estabeleceu, é que, assim, Twin Peaks, isso é fato, foi a primeira série que as pessoas faziam teorias, faziam bolão, comentavam, porque todo mundo quer saber quem matou a porra da Laura Palmer. Isso foi um fenômeno e uma febre gigantesca, era todo mundo teorizando, todo mundo fazendo teoria, todo mundo apostando quem matou. Foi uma febre, era um mistério gigantesco, todo mundo comentava isso, sabe? E grande parte do sucesso da série, que foi um mega hit popular, foi por causa disso. Porque junto de todas essas loucuras autorais, de tudo isso, bababá, estranheza e tal, tinha um mistério que estava envolvendo muitas pessoas. E Arquivo X também é outra série que o que Twin Peaks fez, Arquivo X fez, foi uma das primeiras séries que o pessoal criou fandom na pré-internet, sabe? No comecinho da internet, o pessoal comentava a série. Assim, o pessoal começou a shippar o Mulder e a Scully. Foi o primeiro chip que teve de série, o Mulder e Scully e tudo isso, do pessoal ficar envolvido pelo casal. Até o lado transmediático, né? De, tipo, saiu os livros e aí, tipo, você buscar informações do livro pra complementar o que você viu na série. Perfeito. Né? Tipo, o Diário de Laura Palmer. Exato, exatamente. De ter outra coisa, de ter um filme pra cinema, que Twin Peaks tem um filme pra cinema, e Arquivo X também teve 2 filmes pra cinema também. Que o primeiro, e os dois são lixo, muito né? ruins. São muito ruins. Não, o Twin Peaks é muito bom, pô. Não, os dois filmes do Arquivo X. O Twin Peaks é excelente. O Fala Com Ele é excelente. Mas os dois filmes do Arquivo X são ruins. Mas o primeiro filme saiu no auge. Talvez o filme do Arquivo X esteja à altura da série. Não, jamais. Inclusive, o Mark Frost, ele é um cara que explorou muito essa parte de expansão de universo, né? Tipo, ao longo dos anos, ele lançou vários livros, assim, dessa coisa de expandir o universo, de contos sobre a cidade, enfim. A vida dele virou essa, né, cara? Com certeza. Assim, tanto que a ressurgimento da terceira temporada, ele teve ali um período que ele foi lá, né, e trabalhou na construção da terceira temporada, mas ele focou mesmo em voltar a escrever livros sobre Twin Peaks, assim. Né? Sim, com certeza. E eu acho que tinha muito disso, sabe, assim. E Gravity Falls também tem a parada de você teorizar o mistério, o que tá acontecendo, o que tá rolando, sabe? Que é uma... Porque tudo é muito suspeito na cidade, né? Exatamente. E também tem esse lado meio mitológico, assim, de tipo assim, todas as criaturas da cidade, elas parecem que estão convergindo pra alguma coisa maior que você não sabe o que é, e você vê símbolos que se repetem, sabe? Tem uma certa recorrência de signos, assim, que, tipo, vão só salientando essa coisa do mistério e tal. Gravity Falls é, tipo, top filhos de Twin Peaks, Não, né? com certeza, Claramente. sem dúvida nenhuma. É claro que tendo um episódio que a menina arruma um namorado e na verdade são vários gnomos um em cima do outro. É o primeiro episódio da série. Porra, é incrível essa série, não tem como. Esse é genial. O que ela também arruma um namorado que não quer sair da piscina e depois sereio, descobre né? que o meu irmão é o sereio latino. Com certeza. Que é o cara da boy band também. Pra mim, eu queria falar de Pushing Daisies, porque apesar dela não ser tipo um filho direto de Twin Peaks, né,
No sentido que, tipo assim, ela não é uma série que ela se organiza só em torno da cidadezinha onde eles estão e tal. Eu acho que ela é muito a filha de Twin Peaks no sentido que, tipo, todo episódio é meio que uma abordagem estética diferente do caso, né? Aham. E apesar de Twin Peaks não ter isso só porque é um caso só, essa questão de, tipo, esse refinamento visual, pra mim, ele é muito influenciado direto, assim, pelo que Twin Peaks fez na televisão, né? Tipo, o olhar pra esses personagens excêntricos, essa excentricidade deles e tá narrativa. Tipo, por exemplo, tem uma personagem que foi morta e ela cuidava de abelhas. E aí, tipo, toda a cenografia do episódio, assim, ela gira em torno desse negócio das abelhas. Então, quando ela entra numa sala, tipo, o formato do negócio, assim, é aquele formato de colmeia, a trilha sonora que tá passando enquanto o personagem passa é um sabe, esse tipo de coisa, assim. E eu acho que é o que define, né, tipo, o que a gente gosta, assim, na televisão moderna, que essa coesão, assim, de temas com a possibilidade estética, né, que a televisão oferece, assim. Sem dúvida. Eu diria que o Brian Fuller, ele é um filho de Twin Peaks, eu diria. Ele em si, sabe, assim, sabe? Tudo que tem dele é filho de Twin Peaks, sabe? Hannibal. Não tanto as influências dele, né? Porque, nossa, Hannibal com certeza, tipo, bebe muito, né, de Twin Peaks, mas, tipo, a grande influência estética dele foi a Amélie Poulain, né, coitado. Pô, ele podia mandar um Jacques Demy, uma parada dessa, assim, sabe? Mas aí o cara manda meio Poulain. Mas sim, com certeza, né? Eu acho que tem muita essa estética desses filmes franceses coloridos, tal, e tudo isso. Tem uma coisa meio que o Tim Burton fazia no cinema também, né? Essa coisa ultra fofa, mas ao mesmo tempo com um lado meio macabro, né? Assim, né? Que o macabro a gente vai... Que a gente comentou no começo, né? Bem Twin Peaks, esse tipo de coisa. Tipo, esse olhar cotidiano, pra essa excentricidade e com uma veia cômica, mas flertando com o terror. Exatamente, né? Eu acho que no Hannibal ele vai pro lado mais sombrio e experimental disso, assim, de realmente fazer uma coisa que tem essa narrativa sobre essa disputa entre esses dois homens, sabe? E sabe por que isso funciona tão bem em Twin Peaks e por consequência nessas outras coisas? Uhum. Diga. Porque a gente sabe que, tipo, por trás de toda a fachada, né, querendo ou não, a sociedade, boa parte de como ela é construída, ela é feita através de máscaras, né, através de papéis sociais, claro, que a gente tem que cumprir. Então, tipo, a gente vê que existe um mistério, toda uma coisa mais enigmática por trás daquilo, tipo, salienta o nosso lado mesmo cotidiano, né, da nossa própria vida, de, tipo, ter essa curiosidade pelos nossos vizinhos, o que eles fazem, quem eles eram antes de tudo, esse tipo de coisa, assim. Perfeito. Eu acho também que tem muito disso, sabe, no Brian Fuller, sabe, desse experimentalismo constante também, sabe, de você brincar com imagem, de você brincar com a fotografia, com a cor, sabe, de você usar o psicologismo dos personagens para ser refletido no visual da série em si, sabe. As séries dele se destacam porque são muito bem cuidadas em direção de arte, em fotografia, em cor, assim, do que é costumeiro de se ver na televisão, sabe? Então acho que isso aí que é uma coisa que ele pegou muito do Twin Peaks também, sabe? De estabelecer esses limites, sabe? E de fazer no Hannibal praticamente um pesadelo em forma de série, sabe? Assim, cenas muito... que vão muito no limite do sanguinolento, assim, e do pesado mesmo, assim. Bom, como o Diego ele já falou e rasgou o textão sobre Hannibal, né? Vai ser você agora, Gustavo. Puxa mais um filho aí de Twin Peaks. Cara, eu vou sair aqui do âmbito das séries e vou trazer outra... Inclusive, é até uma outra parada aqui que eu acho interessante, porque em Twin Peaks você vê essa ideia, né? Tipo, na verdade teve esse acontecimento que foi o encerramento da segunda temporada e a terceira temporada que vem 25 anos depois, né, cara? E isso é relevante para o que a gente está contando aqui, porque nesse período teve muita coisa influenciada por Twin Peaks. E aí acontece um fenômeno meio bizarro, que são coisas que elas foram tão influenciadas por Twin Peaks que elas são quase que a terceira temporada antes da terceira temporada existir, sabe? Tipo, elas pegam vários desses elementos que tinham nas primeiras temporadas e elas extrapolam. Por exemplo, Fargo, que eu acho que o David vai trazer mais tarde também. Vou sim. Mas um que eu vou trazer aqui, que é um que eu adoro, cara, é um dos meus jogos favoritos da vida, que é o Alan Wake. Porque o Alan Wake, ele vem de uma produtora que é a Remedy, que é engraçado porque as grandes mentes criativas por trás do estúdio, eles são muito fãs do David Lynch, assim, tipo,
Eles são fãs no nível que curte vídeo dele falando que é sexta-feira, sabe? Tipo, tipo, você nunca viu a empresa dar feliz aniversário pra um cara sem ter nenhum trabalho com esse cara, entendeu? Tipo, é nesse nível o quanto que os caras gostam dele. E, tipo, a influência dele é parte em cada jogo deles. Mas no Alan Wake, especificamente, é uma história de um escritor que ele se vê preso numa história que ele tá escrevendo. Só que ele pega tantos elementos, tanto de Twin Peaks quanto além da imaginação, né? Porque ele vai pra uma cabana com a esposa, né? Que ele tá num momento de bloqueio criativo, e aí eles têm uma briga, ele sai de lá ele se envolve no acidente, e aí ele tentando voltar pra esposa dele. E aí nesse período você vê vários elementos que seriam explorados depois na terceira temporada, como por exemplo, a própria ideia dos aqueles Woodsmen, né? Aquelas criaturas que aparecem, assim, né? Até tem o 8º episódio que aparece, acho que o mais emblemático? Que as pessoas mais lembram, né? Que é aquele do The Horses, The White of Eyes. Sim. Então, tipo, você tem vários desses elementos que já estão inseridos ali no jogo e que anos depois vão ser apresentados na série, sabe? Então teve esse fenômeno também, foi bizarro, que coisas que extrapolaram aquela negatividade do final da segunda temporada, mais o filme, e que depois viriam a ser quase que pré-influenciados, digamos assim, pela terceira temporada. E Alan Wake é incrível, assim. Perfeito. Alan Wake tem filme? Cara, não. Talvez a única coisa da Remedy que teve filme foi o Max Payne, né? Que também é influenciado por Twin Peaks quase que indiretamente, assim. Claro que é uma influência muito mais sutil, mas o filme é horrível. Passem longe do filme. Ai, meu Deus. Sim, o filme ele é meio que o Sin City genérico, né? É bem isso, assim. Ele é meio burro, porque, tipo assim, o jogo se inspira em Twin Peaks, né? E ele pega elementos no ar, assim, que a série traz e tal. E aí o filme, tipo, beleza, vai ser uma versão mais parecida com o videogame. Só que o videogame tem uma adaptação direta, né? O pessoal não voltou pra base e aí ficou uma coisa super estilizada que não necessariamente funcionou bem. É que, assim, na verdade, o jogo ele é muito mais a história no ar, assim, e aí ele pega vários, assim, os elementos de Twin Peaks, que são influenciados em Max Payne, são muito mais sutis. Só que o filme ele já vai pra um lado mais... Ele vai pra um lado viajado ruim, assim, sabe? Tipo, do nada começa a aparecer uns demônios que são uma viagem de quem tá usando a droga, entendeu? Tipo, ele começa a extrapolar e faz um filme genéricaço de ação com o Mark Wahlberg, né? Esse filme aí eu sempre cito o diretor dele como um dos piores diretores de Hollywood, esse cara, porque ele também é diretor daquele Duro de Matar 5, tá ligado? Porque é esse aí? Nossa, só filmaço. É muito ruim. E outro filho de Twin Peaks que eu queria trazer, assim, né? Riverdale, claramente. Sim, né? sem O maior dúvida. de todos aí. Sem dúvida. Mais importante esteticamente. Não, eu tô brincando, eu não vejo Riverdale. Mas é um Por filho nenhum de motivo Twin Peaks. específico, só não vi. Não, mas com certeza, né? Tipo, o começo da série claramente é tipo, beleza, vamos homenagear Twin Peaks. Eu não terminei Riverdale, mas assim, além dela ter essa referência mais direta a Twin Peaks, né? E a atriz de Twin Peaks Tem a também atriz de Twin Peaks, né? Pô, a atriz da Sherry, né? Que faz a mãe de uma das protagonistas da série. Riverdale tem isso, que é uma coisa que Buffy também tem, então daria pra dizer que Buffy é filha do Twin Peaks, que é o seguinte, você tem um... Não, Buffy tem um episódio que é literalmente, tipo assim, é uma homenagem a Twin Peaks, que é aquele episódio em que ele se passa todo no sonho dos personagens. Perfeito. É o último episódio da ele é o último episódio da 4ª temporada. E aí, tipo, a montagem dele é esquisita, o cara fica desenhando no formato de queijo, e aí, tipo, o formato do queijo, ele é igualzinho àquele símbolo que tem no anel do Cooper, sabe? Perfeito. E aí eu acho que o Riverdale tem isso, né? De você, além de ser crimes numa cidade pequena e os adolescentes lidando com esses crimes na cidade pequena, inclusive Twin Peaks também tem uma coisa de ser um drama teen também, né? Ela também tem essas parcelas de drama teen, né? Dos termos amorosos e de tudo isso, e dos adolescentes lidando com essa vida criminal da cidade. Riverdale tem isso, mas ela também tem um tom que ao mesmo tempo ela tira sarro, assim, desse drama teen, ela parodia o drama teen, mas ela também segue o drama teen de forma direta. É uma coisa que Delcy
fazia também, sabe? De tirar sarro, de ser uma paródia de Barras do Baile, ao mesmo tempo que você é o Barras do Baile, sabe? Assim, além que Riverdale tem um tom muito propositalmente caricato, assim, estilizado, que é uma coisa que Twin Peaks tem. Mas eu vou falar de Fargo, né? Como o Gustavo já adiantou aí. Porque Fargo é muito engraçado, né? Tipo, eu comentei que o Wes Craven e o David Lynch, eles são parecidos, mas muito parecido com eles dois também são os irmãos Coen, né? Sim, Coen. Os irmãos Coen, Jamiroquai do cinema. E a série de Fargo, ela bebe muito do filme, né? Diretamente. Mas o Nolan Hawley, eu acho que com o passar do tempo, ele foi abraçando esse lado mais surrealista que a série tinha, né? Tipo, se a série parte a partir do momento do crime, e é um crime que, tipo, ele se centra muito em olhar, né, para essas excentricidades da vidinha americana, desses personagens diferentes e tal, que é uma coisa que Twin Peaks já fazia. O Nolan Hawley vai lá e abraça o surrealismo, que é outra característica de Twin Peaks, e aí ele faz, sei lá, talvez o melhor filho de Twin Peaks aí, dependendo da temporada, né? Porque ele consegue ter essa coisa, né, de você olhar para a vidinha pequena das pessoas e tal, e para as excentricidades dela, sem ter esse olhar moral, que a gente vai até comentar depois, que vai ser uma das últimas que a gente vai comentar, é um outro genérico de Twin Peaks que ele acaba caindo, né, para esse olhar de olha só como essas pessoas são esquisitas e tal. A série, tipo, não olha pra essa esquisitice também, sem ficar, tipo, não olha julgando pra essa esquisitice, mas ela também consegue construir uma teia de acontecimentos, assim, que ela é muito rica, né? Eu acho que outra característica comum, assim, entre Fargo e Twin Peaks é o humor, né? Que é essa coisa mais escrachada. É engraçado porque o Fargo, ele tem muito mais um humor situacional, assim, né? Exato, um humor de constrangimento, várias vezes, enquanto o do David Lynch é pastelão, mas, tipo, ambos esse humor, ele é contrastado com essa narrativa que ela é mais onírica, né? Nos dois casos. No caso do Twin Peaks, tem aquela coisa meio metafísica, assim, da presença da Laura Palmer na cidade. E no Fargo tem essa constante atmosfera de estranhamento pro próprio comportamento mais banal, assim, dos personagens, né? Tipo, o Gustavo chegou a ver ontem, né, comigo o primeiro episódio, e aí, por exemplo, tem todo o negócio do xerife, da esposa dele, não saber de que cor que ela quer pintar o quarto do filho dele, que vai nascer, sabe? E aí, tipo, tem todo um detalhe a mais pra como ela fica pensando em mudar de cor, ela liga pra ele, não, pensei em branco. Ele, mas branco é uma cor? Tipo, branco tem tonalidades, né? Tem casca de ovo, essas coisas e tal. E aí, tipo, a série, ela meio que abraça, assim, esse lado mais lúdico em diálogos, interações, que é o que o Twin Peaks estabeleceu, assim, na televisão, sabe? E a segunda temporada de Fargo, tipo, sei lá, uma das melhores coisas já feitas aí na década passada. Ah, sem dúvida nenhuma. E eu acho que, por exemplo, a série até explicita isso quando ela convida o Ray Wise, né, o Leland Palmer, para fazer uma participação especial, toda esquisitinha, na terceira temporada, né, da série, né? Assim, onde ela também brinca com o formato, tem aquele episódio que a personagem da Carrie Coon vai para essa outra cidade investigar um crime do passado do padrasto dela. E o episódio é todo intercalado com uma historinha de um robô alienígena que não consegue falar com as pessoas, né? Perfeito. E já puxa mais um aí. Vou fazer um combo, vou puxar The Leftovers e Lost, do Damon Lindelof, né? Que eu acho que tem muito isso de você fazer uma coisa. Eu gosto, falando de Lost mesmo, gosto de ter uma parada de você, em primeiro plano, fazer uma série é uma série de um mistério passada numa ilha, né? Então, uma série que parece que vai ser uma série de sobrevivência, mas na verdade não é isso. É uma série sobre o mistério daquela ilha e a conspiração do que levou as pessoas para aquela ilha, os dramas humanos daquela ilha. Só que dentro disso, você fazer toda uma narrativa que explora o estranhamento do que você faz naquela ilha, né? Do que das aparições sobrenaturais que rolam naquela ilha. E aí, eu acho que a gente tem The Leftovers, que é uma série sobre o arrebatamento, né? Que fez que metade da população desaparecessem e famílias fossem separadas. E a série se passa numa cidade pequena e explora o trauma das pessoas que ficaram e ter que lidar com esse arrebatamento. É uma série que tem esse lado de estudo de personagem, só que é uma série que experimenta muita linguagem, assim, e episódios focados em personagens diferentes e realidades alternativas e muitas viagens narrativas e de linguagem para você brincar com aqueles personagens, assim, e com as relações emocionais que existentes daqueles personagens, num tom de quase uma epopeia épica de como você faz aquilo, sabe? Então acho que eu citaria as duas produções do Lindelof.
Gustavo? Cara, eu tô com 2 jogos na mente aqui, mas eu vou... Tá, eu vou trazer Life is Strange, cara. Que eu acho... Porra, esse eu já joguei. Finalmente um jogo que eu já tinha jogado. Não, e esse eu acho que ele é um bom exemplo dessa parte aí, não só da parte esquisita, mas muito da parte do desenvolvimento de personagem, sabe? Porque você Uhum. tem essa protagonista que ela volta, ela acaba se descobrindo um poder, né, no qual ela consegue viajar no tempo através de fotografias, né, tipo, e na verdade ela consegue viajar de acordo com a memória, enfim. Mas a questão Life is Strange é muito legal, que é um jogo do qual você tem essas decisões, né? E você tem ali alguns elementos de investigação e tal. E ela também o grande trama do jogo é baseado também no desaparecimento de uma garota, que é a Rachel, né? Então você vai ter ali todo o desenvolvimento complexo de vários personagens, né? As relações entre eles. E, enfim, o jogo fala diretamente, né, sobre Twin Peaks. Você vê várias referências a coisas de Twin Peaks, você vê literalmente nomes, né? Tem um carro lá que a placa do carro é Twin Peaks, então, tipo assim, é uma história que eu acho incrível, assim, e a própria ideia da investigação, do mistério ser isso que conduz, sabe? A personagem que está desaparecida, ela remete muito a essa ideia da Laura Palmer, que é a personagem que ela não está lá, mas você sabe exatamente como é essa personagem, não pelo que ela aparece na história, mas pela forma que as pessoas falam dela, pela forma das histórias são contadas dela, assim, o que ela fez, como ela marcou aquelas pessoas. Então, assim, é uma personagem que você já conhece indiretamente, sabe? Tipo, é muito legal isso, assim, ver esses ecos. A Dontnod, assim como a Remedy, né, que faz lá o Alan Wake, ela também é uma empresa que é constituída por pessoas que são muito fãs de Twin Peaks, tanto que eles têm até um outro jogo que eu nunca joguei, mas eu sei que é baseado em Twin Peaks, que é o Twin Mirror, e ele, tipo, a sinopse é basicamente uma cidadezinha, que a pessoa vai lá e tem um mistério, sabe? Então, tipo, mas Life is Strange, cara, é sensacional, assim. Vai ter jogo. Você chegou a jogar, Sim, David? joguei. Eu não, como 90% de tudo que eu já tentei jogar na minha vida, né? 99%, na verdade, eu não zerei, né, obviamente. Que eu não tenho muita paciência para videogame. Mas eu acho que ele também pega muito bem esse climão de cidade pequena, sabe? Tipo, ser, tipo assim, a protagonista ter, né, as excentricidades dela e tal, mas ao mesmo tempo você conseguir sentir um clima aconchegante, assim, enquanto ela tá andando nos ambientes, que é uma coisa que eu acho que às vezes falta também nesses outros filhos de Twin Peaks, né? Eu acho que um problema grande, inclusive, a gente não comentou, a gente tá mais comentando casos isolados, mas é que, tipo assim, muitas dessas séries que elas querem ser o Twin Peaks de alguma coisa, né? Tipo, o próprio Diego comentou aí que o Lost é meio que o Twin Peaks na ilha e tal. Não é o caso de Lost, no caso, mas, tipo, elas abraçam esse lado do mistério e da excentricidade, mas elas esquecem de construir, tipo, uma gama emocional, assim, né? Que é o que acaba te pegando em Twin Peaks e em várias dessas outras séries, né? Tipo, Fargo, por exemplo. Tipo, falta você se importar com os personagens para além do mistério. E eu sempre brinco que é meio fácil, né? Você construir uma narrativa abstrata e misteriosa. Porque, cara, qualquer coisa que você faça e você coloque o personagem acordando sem saber o que é, o público já fica, nossa, quem será esse cara, né? Tipo, é um negócio que pega automaticamente. Mas, tipo, quantos desses acabam ficando com você quando eles terminam, né? Uma coisa assim a se pensar também. Que é o próprio caso do Wayward Pies, né? que é basicamente o filho, nós já temos o Twin Peaks em casa. Eu nunca vi essa série, não, mas só conheço de fama, assim. A gente viu ontem o piloto, assim. E, tipo, assim, é legal o piloto, bem dirigido, né? Até porque é do paizão aí, M. Night Shyamalan. Não poderia não ser bem dirigido. Exatamente. Mas é uma série que, tipo assim, apesar dela apresentar bem a questão do mistério, né? Tipo, é uma série que causa esse sentimento de você ficar instigado e tipo assim, a questão do suspense também, o Shyamalan, né, ele arrasa, assim. Tipo, ele usa uma variação de planos, tipo, com planos detalhes, assim, quando os personagens estão sendo perseguidos, nossa. Que aí, tipo, você vai ficando claustrofóbico, naquele corte de um plano geral pro personagem olhando um reflexo no espelho e você fica tenso, assim, nossa, não tenho espaço pra respirar e tal.
Mas ela é uma série muito fria, assim, sabe? Tipo, você tá lá na cidade pequena e, tipo, a cidade, ela é meio que um negócio meio show de Truman e tal. E aí, tipo, você entende o conceito, mas você não entende como aquilo é diferente do mundo lá fora, sabe? Porque quando você corta pro mundo de fora, é tudo muito frio e distante, assim, igual é na cidade, sabe? Então, por que você continuaria assistindo aquilo, sendo que você não gosta de nenhum dos personagens, sabe? Você não sente por eles, tipo, a perca que, por exemplo, eles estão sentindo pelo protagonista que tá sumido. Parece muito então um comentário que a gente falou, assim, parece muito uma coisa de alguém que viu Twin Peaks, não entendeu e tentou replicar, sabe? Tipo, Entendo. não que a série em si seja ruim, até porque eu só vi o piloto, mas essa construção, assim, de mistério, ela acaba ficando meio vazia, sabe? Porque você não se importa. Pô, o cara desapareceu, tanto faz. Aqueles personagens que estão ali, eles estão agindo de forma esquisita, mas parece que só estão agindo de forma esquisita porque sim. Eu nunca vi essa série, né? Mas ela me parece uma série. Eu sempre que eu falavam dela, tal, ela me parece uma série que, assim, é Twin Peaks, só que feita como se ela fosse uma série comum, sabe? Pra passar em qualquer canal, assim, sabe? Assim, da vida. E assim, a série fez um certo sucesso, né? Tanto que ela, pra ser uma minissérie, ela foi renovada pra segunda temporada só por causa do sucesso da série. Mas, tipo, eu até fico um pouco interessado em ver os próximos episódios, mas eu tenho certeza que é uma série que eu iria abandonar, assim, antes de terminar a primeira temporada. Sim. Porque provavelmente os próximos episódios não vão ter a direção boa do Shyamalan. Na época que essa série saiu, eu fiquei com vontade de ver ela porque eu gosto muito do Matt Dillon, assim. Eu gosto bastante de Matt Dillon, assim, sabe? E aí eu tinha vontade de ver ela, só que eu acabei não vendo e tal, e vida que segue, assim. Mas é engraçado, né? Porque eu acho que isso demonstra duas coisas, né? Eu tava vendo aqui a ficha da corrida da série, né? E ela é tão Quero Ser Twin Peaks que dois diretores da série, o James Foley e o Tim Hunter, que dirigem episódios diferentes da primeira temporada, são diretores que dirigiram Twin Peaks também. Assim, né? Eles dirigiram alguns episódios da primeira e da segunda temporada do Twin Peaks, né? Então você vê que a série quer muito emular isso, assim. E além disso, o Duffer Brothers, um dos primeiros trabalhos dele foi, né, como roteirista de alguns episódios dessa série, né? Eu acho que a gente vê também muito que não adianta você só querer ser uma coisa, né? Se você não tiver algum artista interessante, sabe? Que tem uma visão própria, com personalidade dentro daquela série, daquele filme, o negócio não vai engatar, né? Assim, não adianta só você pegar você pegar a estrutura da coisa, você tem que saber, você tem que ter alguém pra montar essa estrutura e ter uma voz diante dessa estrutura, sabe? Sim. Nossa, o próprio Stranger Things, que depois os irmãos Duff foram fazer, ele tem um pouquinho disso de Twin Peaks também. Sim, tem. Bastante Twin Peaks. Sim, tem. É algo tipo Twin Peaks encontra o cinema pop blockbuster dos anos 80, né? Um pouco, né? Do Stranger Things, né? Porque tem esse lado de cidade pequena, tem esse lado de investigação de uma cidade pequena, de tudo isso, da vida cotidiana do pessoal, só que dentro daquele tom que eles fazem, dessa fantasia oitentista, né? Que eles gostam. Total. E aí, pra finalizar, eu queria que a gente falasse quais são os piores filhos de Twin Peaks aí, começando pelo Diego. Porra, piores filhos de Twin Peaks, cara, assim. Série que você viu e você, nossa, isso aqui é Twin Peaks wannabe, nem fudendo que eu vou continuar, porque não é um Twin Peaks wannabe que chega lá pra mim. WandaVision, cara. WandaVision. Porra, Gustavo, cara. Inclusive, WandaVision, ele que eu não lembrei? Ele foi o que me motivou a assistir Twin Peaks, porque eu vi as comparações, e eu já tinha uma certa curiosidade pra assistir, né, Twin Peaks na época, mas eu detestei tanto o Twin Peaks, tanto eu achava aquele mistério, sabe, aquela ideia meio fraca de tentar fazer um mistério, sabe, tipo, com forma meio vazia, de ficar te jogando de um lado pro outro, sabe, e sei lá, eu acho que a série ela se desvia do que ela tá fazendo, ela pega muito esse exemplo de assistir o Twin Peaks, não entendeu o que faz Twin Peaks é incrível, vou tentar replicar. E aí ela faz justamente isso, ela pega o caso dos personagens, né, e tem lá o drama, tem as coisas que faria você se apegar àqueles personagens, e ela fica desviando isso pra um mistério bocó que não serve pra nada, sabe? Que é diferente do que é o mistério da Laura Palmer, que é a coisa principal de Twin Peaks, que move esses outros núcleos, né?
Ali não, ali era só um mistério bocó pra te desviar e pra ficar fazendo você pensar o que viria depois na série, sabe? Então, eu não sei, cara, eu acho que pra mim, WandaVision é o pior genérico de Twin Peaks e é a pior série do MCU, olha, é um grande mérito, hein? Com certeza, com certeza. E é curioso, né? Porque é uma série que muita gente vê como a melhor série do MCU, né? Mas eu também acho ela pior. Eu odeio essa série também. Quando ela saiu, quando ela passando, eu meti o pau nela muitas vezes, assim. E acho horrível. E acho engraçado, assim, né? Que essa série, ela tem essa coisa de ter essa coisa desse estudo de personagem emocional, só que totalmente forçado, didático e desenhado pra gente, assim, não construído de fato, assim, Caralho, é incrível como o WandaVision consegue unir todo mundo na hora de falar mal, né, cara? É uma coisa assim. E você, David, qual que é a sua pior? Eu tô pensando aqui, porque apesar de eu ter pensado nisso, eu nem pensei em qual, porque na minha cabeça, tipo, a gente ia ficar falando mal e aí, tipo, ia surgir mais na minha cabeça, mas não pensei em nenhum. Eu acho que tem mais sabe? boas séries influenciadas por Twin Peaks do que más séries, pelo que a gente parou pra pensar aqui, né? Boas séries, bons filmes. Eu assim. acho que não, eu acho que a maioria das séries ruins influenciadas por Twin Peaks talvez só sejam esquecidas mesmo. E morram, né? Sei lá. Pode ser, provavelmente isso. Uma que, tipo assim, eu não acho ela ruim, mas eu acho que ela foi caindo com o tempo. Mas talvez revendo algum de opinião, né? Porque eu tenho gostosas lembranças dessa série. É aquela The Forging 400, sabe? Conheço de nome. É aquela Os 4.400. Sim. Que é o que? Um spin-off de The 100? Não, porra. Não, porque ela veio antes, né? O The 100 que teria que ser um spin-off menor do Forging 400. O que acontece? É uma série em que as pessoas, elas meio que, tipo, todo mundo que desapareceu ao longo da história da humanidade, todo mundo, de todas as épocas, reaparece num lago de gelo, assim, em 2004, sabe? Tipo, todo mundo. E aí, tipo, vira um fenômeno, porque a gente já desapareceu em 1950, a gente já apareceu nos anos 90, a gente já apareceu em 1700, todo mundo aparece juntos, assim. E aí, tipo, a série tá investigando com isso, né? Se eles foram trazidos por alienígenas e tal, ou alguma coisa do tipo. E, pô, a série começa muito bem, ela pega esse senso do estranhamento pra abordar poderes que as pessoas desenvolveram por causa da abdução e tal. Mas, com o passar do tempo, ela sabe quando a série vai dando voltas nela mesma, assim? Tipo, ela sabe, tipo assim, ela consegue construir o mistério e a vida das pessoas, mas ela, tipo, não tem ideia de pra onde levar isso. E aí, tipo, constantemente os personagens estão brigando pelas mesmas coisas, assim, com o passar do tempo na série. Nossa. E aí, tipo, ela acabou sendo cancelada na 4ª temporada, né, coitada. Mas, tipo, foi bem quando eles revelaram, né, que o pessoal que foi abduzido, na verdade, não foi abduzido por alienígenas, né? Foi abduzido pelos seres humanos do futuro que queriam fazer experimentos nos seres humanos do passado. E ela teve um remake recente aí pelo CW, eu acho. Inclusive, você falando nisso, eu lembrei que talvez fosse um genérico do genérico, né? Que existem vários genéricos de The Leftovers, assim, que são várias séries com a premissa de pessoas que desapareceram ou pessoas que morreram e voltaram à vida do nada. Tinha aquela passava na XN, depois passou na Globo, eu não lembro o nome dessa aí, não. Tem várias, tipo, eu já vi umas 5 séries que são a mesma premissa e todas são canceladas ou na primeira ou na segunda temporada. Essa aí tinha o Red Foreman do The Seven Show, o Coach Smith, assim, eu lembro dessa série, assim, lembro, que durou pouquíssimo. Não, o pior é que eu não tô falando de uma, eu tô falando de várias e você já pensou em numa específica, né? Com certeza. Cara, eu acho que isso é um gênero próprio, né? Tipo, pessoas que desaparecem e voltam. Porque, tipo assim, a gente tinha muito em narrativas da época do romance e tal, essa coisa meio Robinson Crusoe, né? De pessoas que tipo, passaram um tempo na ilha e tal. Só que, tipo assim, hoje em dia, né? Com mapas e catalogalização. É isso? É isso mesmo. De lugares e tal, GPS, isso meio que vira um negócio inviável. Então, tipo, o plot tem que começar. E se essas pessoas surgissem do nada, entendeu? Com certeza. Tipo, do nada a pessoa desapareceu e voltou. Ela não tava em nenhum lugar do mundo. Aí a gente, olha aí. Mas eu vejo mais, tipo, não como genérico Leftovers, mas como genérico de Lost. Assim. Sim. Também teve essa época, né? De vários genéricos de Lost, né? Nossa, que aí dá pra falar fortemente. Aí eu deveria, acho Terra Nova. Não, tem várias. Aquela Alcatraz. Nossa, muita coisa, assim. Flash Forward. Nossa, muita coisa. Assim. Nossa, Flash Forward é literalmente o genérico de Lost, né? Total. Que foram essas séries bem quando o Lost acabou, que vamos fazer um novo Lost, vamos fazer um novo Lost, né? Cara, nenhuma dessas séries que se anuncia como um novo algo, geralmente dá bom, né, cara? Aí você vai ver, sempre dá uma cagada, né, cara?
Mas uma coisa que eu queria falar, David, agora que a gente já tá indo pro final, eu posso falar rapidamente várias séries que eu anotei aqui, e filmes que se encaixam nisso aí, de filmes e Pix. Bem, vou começar falando de uma que a gente não comentou aqui, que é um filme, que é o Donnie Darko, do Richard Kelly. Nossa, assim. é muito mesmo, assim. Muito. Twin Peaks. Eu pensei em falar nele, inclusive. Que inclusive é um filme que as pessoas falam mal dele, porque muita gente que gosta do filme se volta, ao meu ver, na parte mais superficial dele, ao invés de se voltar no que ele tem de realmente excelente, né? Que faz ele excelente, né? Que é essa coisa de analisar a vida numa cidade pequena e nesse surrealismo, enquanto conta esse drama adolescente, estudo de personagem adolescente e estudar essa vida adolescente, o trauma adolescente, enquanto usa desse surrealismo e desse retrato da vida suburbana estadunidense. Sim, sabe? é igual o próprio Twin Peaks, que apesar de, tipo, ele partir do ponto da Laura Palmer, né? A própria série, em um momento, ela revela isso e, tipo, você entende que, tipo, aquilo é o ponto de partida da série pra investigar a vida daquelas pessoas, mas a série não necessariamente depende só disso. Assim como o negócio do suspense em Donnie Darko não é o que... Tipo assim, o filme não depende só dele pra funcionar, Exato, né? e nem dessas teorias, tal, de volta do tempo, essas punhetas aí não, assim, sabe? Assim, o interesse do filme é outras paradas, né, cara, assim. Essas punhetas. E eu acho, uma série que eu não vi, mas que falam muito que ela é influenciada por Twin Peaks, é o Kingdom, do Lars von Trier, né? Assim, que também tem a ver, né? Porque parece que é uma série surrealista num hospital, da vida do hospital, né? Tem 3 temporadas em diferentes épocas, que foram feitas em diferentes épocas, né? Ela tem entrando no MUBI, inclusive. Ah, sabe uma que é um genérico de Twin Peaks muito Qual? bom? The Way. The Way, outra ótima série. Eu também tinha anotado ela, gosto muito dela. Ótimo. Gustavo aí, cara. Muito boa a série, assim, muito boa. Já viu depois de ter visto Twin Peaks? Que aí você tá com a mente mais aberta. Ah, claro. Outra série muito boa, Carnival, da HBO, muito boa. Essa aí, bem Twin Peaks mesmo, tem na HBO Max, bem Twin Peaks. Essa aí o David se visse ia pirar, cara. Assim, ele ia pirar, é muito cara do David, assim. Você ia pirar nessa série. Veremos. David. Desperate Housewives. Também. Essa daí é uma também que é muito citada, né, como filhote de Twin Peaks. Muito Twin Peaks, assim, né? Porque tem toda essa trama de um mistério que une toda uma comunidade ao redor do mistério e de ser essa sátira urbana dos Estados Unidos. Só que Desperate Housewives tem mais um tom tem um tom de novelesco, mas não é tanto uma paródia novelesca, é mais um tom bem humorado e cínico daquelas pessoas, sabe? Eu tenho um tom mais de uma comédia de costumes mesmo, assim, Desperate Housewives, assim, sabe? O Fringe também, né? Também ele é que assim, o Fringe ele é duas coisas, né? Dá pra dizer que ele é mais um filho de Arquivo X, que por sua vez é um filho de Twin Peaks, né? Sim. Mas ele também bebe muito de Twin Peaks. Assim. Tem Verônica Mars, que é uma mistura de Buffy com Twin Peaks, né? Eu diria isso, assim, né? Verônica Mars, assim, né? True Detective, né? Muito Sim, também. Tá. Não, a primeira temporada de True Detectives, né? Que é a única que eu vi, ela tem muito a ver com Twin Peaks, né? Só que ela cai nisso, por exemplo, de você condenar, né? Tipo, os costumes do povo que você tá observando. Porque os protagonistas, eles são de fora e tal, eles têm toda a complexidade emocional deles, mas tipo, os ambientes, né, das cidades que eles vão pra investigar o assassinato lá em que a série se dá, tipo, são sempre muito piores do que eles, né, tipo, isso é uma constante, assim. Tem uma música do Anthrax que chama Black Lodge e tem a colaboração de Ângelo Badalamenti. Top of the Lake. Olha só. Top to the Lake, essa aí tá na lista. Mary of Easton também, né? Silent Hill muito influenciado aí por Twin Peaks também. A gente podia ficar o dia inteiro aqui, então, realmente... Kentucky Route Zero, muito influenciado por Twin Peaks. Só pra falar, né, pra não fugir do meu personagem, Legion, influenciado por Twin Peaks, mas as coisas do Noah Hawley acho que vão entrar no geral, assim, nessa categoria. Quando sai a série do Alien dele, a gente vai falar que é influenciada por Twin Peaks também, mesmo sendo uma série de Alien. Seria engraçado, Alien, né? Por incrível que pareça. Tem uma Nossa, combinação. em Legion tem até... tem duas coisas, assim, né, tipo, tem uma... O plano astral, ele é meio como se fosse um Black Lodge, né? Tipo, o conceito dele é meio que a mesma coisa, assim. Só que numa lógica mais explícita de fantasia. E o Diego que viu também a sala que o David faz pra ficar com a Cid, que era toda branca. Sim. Que é tipo uma projeção astral dos corpos deles, assim. Mas que não é um plano astral, né? É um negócio próprio, assim. E eu gosto muito quando eles fazem, tipo, quando eles constroem um lugar que é entre
onde os viajantes do tempo passam e o plano astral, assim, tipo um caminho do meio, né? Acho muito legal. E o bloco de gelo, né? Que o Oliver fica congelado. The Legend of Zelda Link's Awakening é muito Twin Peaks, assim, tipo, e esse Na assumidamente... minha cabeça, tudo que tem Awakening é influenciado por Twin Peaks. Exatamente. Pra finalizar, eu queria só que você dessem suas considerações finais sobre por que Twin Peaks é a melhor série já feita, né? E indicasse aí seu top 3 genéricos de Twin Peaks. Cara, então, Twin Peaks é a melhor série já feita porque é a série que mais experimentou, ao meu ver, com linguagem e narrativa, sabe, assim. E é a que mais, por mais que eu ame Sopranos, The Wire e várias outras séries, Buffy, que a gente já comentou aqui, é uma série que realmente eu sempre me volto a pensar nela e acho que o que ela tem de extraordinário, talvez poucas séries, quase nenhuma série tem, então eu acho que ela realmente é um dos auges de um criador, realmente, assim, sabe? Assim, de um gênio. E top 3 séries referidas ao Netflix. Vai lá. Primeiro lugar, Sopranos. Segundo lugar, The Leftovers. E terceiro, aí que fode, David, aí que você me fode. Aí empatou o terceiro lugar aqui. Não. Assim, eu ainda acho que usar os Sopranos aí é meio forçação de barra, mas beleza, hein? Não, mas a gente até comentou que tem muita coisa, pô. Sim, vai. Vamos lá. Vou aceitar. Em terceiro lugar, Buffy, vocês diriam que é uma direta, assim? Não. Nossa, difícil terceiro lugar, porque várias são equivalentes. Hannibal, vai. Boa. Vai, Gustavo. Gravity Falls, Catherine e... Deixa eu ver... Acho que é Alan Wake. Eu gosto muito de Alan Wake. A minha é Fargo, em primeiro lugar. Principalmente as 3 primeiras... as 3 primeiras temporadas. Literalmente as que eu vi, né? Mas todas as 3 temporadas aí, porque eu sou um grande defensor da terceira temporada. Eu acho que a segunda é uma obra-prima, tipo, tão inalcançável que ela fez a terceira empalidecer, mas ela é muito boa e tal. Gravity Falls, segundo, que é um queridíssimo aí, né? Eu acho que de todos é o que, tipo assim, ele mais tem a carinha de Twin Peaks. Tipo, você olha pra Gravity Falls e você pensa assim, Twin Peaks animado. Tipo, bate o olho, é quase impossível. E em terceiro lugar, difícil. É difícil mesmo, mas eu acho que eu vou de Hannibal também, né? Porque eu acho que Hannibal é um ápice, assim, de Bryan Fuller. Eu acho que as 3 temporadas são 3 obras-primas aí que não tinha que passar. E, cara, acho que a gente conversou bastante sobre isso, né? Mas eu acho que Twin Peaks, ela é a maior série de todos os tempos, né? Junto com o BoJack Horseman. Porque... ela conseguiu, tipo... Horseman, filho de Twin Peaks? Fica a dúvida no ar. Eu acho que não. Acho que ele vai pra uma coisa bem diferente, assim. Apesar de, tipo, dá pra você dizer que, por exemplo, usar o season finale, o pré-season finale, pra fazer sempre um episódio de terror psicológico é uma coisa que ele só faz porque Twin Peaks fez primeiro. BoJack é filho de Sopranos com Mad Men com Simpsons. E aí você vai falar que Simpsons é um filhote de Twin Peaks, então? Não, aí não. Porque Tô tentando fazer uma ligação forçada aqui, Diego. Tá. E como não? Cara, é muito fácil. Simpsons tem episódio que é paródia de Twin Peaks. Sim. Já tá pronto, mas tá Simpsons ligado? é contemporâneo do Twin Peaks, saca? Mas uma coisa que eu queria mencionar aqui é só falar rapidamente sobre o porquê que eu amo Twin Peaks. Que, cara, esse exemplo que a gente tinha falado sobre como ele desenvolve bem essa questão de personagem, Twin Peaks foi um que o episódio piloto ele tem 1h30, né? E com meia hora de episódio eu estava chorando por uma personagem que eu nunca vi. Tamanho é o foco que eles dão na relação com aqueles personagens. Então o sofrimento do pai dela, o sofrimento da mãe, o sofrimento dos amigos, o sofrimento das pessoas que conheciam ela, sabe? E o quanto isso vai se desenvolvendo pra você gostar muito desses personagens, sabe? A ponto que na terceira temporada, em momentos que ao simplesmente tocar uma música, e seja, né, na cena do hospital, seja na cena da delegacia, que o Bob vê a foto dela, seja na cena que tocam a música do Ed Vedder lá no show, no final do episódio, né, da Audrey, isso faz com que você se emocione, faz com que você se importe com esses personagens, né? Eu acho que deve ter sido uma experiência muito mais legal quem pôde ver a série lá nos anos 90 e ver a terceira temporada 25 anos depois, sabe? Mas é uma experiência que é muito difícil de reproduzir.
Mas, cara, é simplesmente incrível, assim. Eu acho que nunca uma série vai superar o que o Pix fez, assim, pra mim, pessoalmente, sabe? E também, né, pra história da televisão. Nossa, eu concordo. É bem o que a gente falou, né? Que, tipo, apesar de Twin Peaks ter todo esse lado surreal, esse lado do experimentalismo e tal, tipo, o que fica com a gente é, tipo, esse eixo emocional dos personagens, né? E como, aos poucos, a gente vai se afeiçoando àquelas pessoas, assim, ao ponto que até a atendente da delegacia, assim, toda vez que ela aparece no episódio é uma felicidade, sabe? Porque ela é uma gracinha e tal. Eu digo uma gracinha no sentido de, Por tipo, assim, ela isso- tem uma presença adorável no ambiente. Por isso, Twin Peaks é uma coisa que eu tenho a teoria que todo grande obra de mídia tem, que é ser o melhor possível usando os recursos daquela mídia, porque a gente só teria essa relação com o tempo que uma série oferece pra gente, com a construção e a seriada que uma série oferece pra gente pra se envolver com aqueles personagens, com aquelas figuras ao tempo pra gente, ao mesmo tempo se fascinar pela parte experimental e magética da série e ficar fascinado também pela forma apaixonada que ela trata e emociona a gente com aqueles personagens, sabe? Então, é o equilíbrio entre as